Olá, pessoal, tudo bem? Me chamo Kaique, sou aluno de Engenharia de Produção na Universidade Federal Fluminense, campus de Niterói, e hoje a gente vai fazer um exemplo clássico de pesquisa operacional, geralmente pesquisa operacional 2, de calcular as rotas mais curtas e o caminho crítico de um processo, tá? E aqui a gente tem um exemplo clássico de um grafo, tá bom? Onde começa do meu ponto A até o ponto H. Em exemplos, ele pode ser qualquer opção. Então, aqui, minhas métricas estão de 5, 8, mas pode ser um tempo de um processo. Então, pode ser 5 dias, 5 semanas, 5 anos, ou até mesmo, aquele exemplo clássico de um carteiro de um ponto até outro. Então, pode ser uma medida de distância também. Esse aqui é um exemplo clássico que pode ser usado para diversas possibilidades, com pesquisa operacional como um todo, tá bom? Aqui eu já preenchi, vou até preencher novamente para vocês terem uma noção de como funciona. Então, eu fiz uma matriz de onde para onde está indo esse meu grafo, ou seja, de onde está indo meu processo. Então, eu começo no A, tá bom? Então, de A até B, eu tenho um tempo de processo de 5, como vocês podem ver aqui, tá vendo? Eu vou dar um zoom aqui para vocês prestarem mais atenção. De B até C, eu tenho um tempo de 5 também, então vocês podem ver aqui. De C até D, eu tenho um tempo de 2, tá? Que seria isso aqui. E de B até D, eu tenho um tempo de 8. De C para E, eu tenho um tempo de 12. De D para E, ou seja, de D para E, eu tenho um tempo de 8. De D para G, eu tenho um tempo de 14. De E para F, eu tenho um tempo de 3. De F para G, eu tenho um tempo de 2. E de G para H, eu tenho esse tempo de 4 aqui. Então, preenchi o meu tempo. A rota, o solver vai resolver para a gente também, tá bom? Então, a gente vai usar o solver e o Excel nesse exercício aqui também. A primeira coisa que eu vou fazer é calcular essas rotas. A gente vai utilizar a função soma-produto, que vai ser a soma da multiplicação do tempo com essa rota aqui. Então, no meu caso está em inglês, é sum_product, mas para você seria a função soma-produto do Excel. Então, aqui eu vou clicar na soma-produto do que, como eu disse, do tempo, com a multiplicação dessa rota aqui, tá bom? Então, dei vírgula, essa rota aqui. E essa função vai ser tanto para a rota mais curta quanto para o nosso caminho crítico, ou seja, a rota mais longa também. Então, vou fazer novamente no soma-produto, tá? Então, soma-produto do tempo, vírgula, no caso pode ser ponto e vírgula, nessa rota aqui, na Excel em português. Então, temos aqui já a nossa rota mais curta e a rota mais longa, e a folga vai ser a diferença na nossa rota mais longa, ou seja, nosso caminho crítico, com a rota mais curta. A rota, como eu disse, vai ser preenchida pelo solver no Excel diretamente. E aqui agora, muita atenção, porque a gente vai preencher essa matriz aqui. O nó nada mais é do que o nosso processo. Então aqui eu tenho de A até H, que é onde começa o processo, até H. O meu fluxo vai ser justamente a diferença da soma dessa rota aqui. Então, eu vou fazer aqui usando a função SUMIF, ou seja, soma-se do Excel. Então, vou usar o SUMIF. Qual é a range, ou seja, de onde até onde? O meu critério ele vai estar aqui, ou seja, eu quero que ele some apenas o meu nó objetivo aqui, que no caso vocês não conseguem ver mais aí, meu Q4, ou seja, aqui no meu A. Ou seja, ele vai somar tudo que tiver meu A com essa rota aqui, que vai ser em binário, que a gente vai usar o solver para resolver para a gente. Então, fechei parênteses, e eu vou usar novamente o SUMIF, que vai ser a diferença do nosso D para o para, no caso, né? Então, aqui do meu B até H, então peguei aqui na minha coluna M. O meu critério, novamente, vai ser o meu A aqui, mas quando a gente for arrastar, vai ser essas nós aqui, nosso processo. E o critério de soma, novamente, vai ser a nossa rota que o solver vai dar para a gente. Pronto. Antes de arrastar, é importante que a gente fixe esses valores aqui. Então, vocês podem usar esse F4. Eu estou usando justamente já direto o cifrão aqui nas linhas, porque eu preciso prender elas para quando eu for arrastar, minha fórmula não altere. Isso é muito comum no Excel. Então, estou fixando aqui. Pronto. Agora eu posso arrastar esse meu fluxo aqui. Obviamente, tudo vai dar zero, porque nossa rota está zerada aqui. Então, estou somando zeros aqui. Aqui eu vou colocar um igual só para dar alusão da nossa condição. Então, aqui ó, vai ser igual em todos, tá bom? Isso é só uma alusão para vocês. E a minha condição é muito importante que onde eu comece seja 1. Então, eu começo aqui no meu processo A, tá bom? Como vocês podem ver aqui no grafo. E eu termino no meu processo H. Para essa soma dar zero, eu vou colocar menos 1 em H. E esses valores aqui, todos posso colocar zerado. É muito importante que vocês façam esse processo para o solver não se perder também. Então, pronto. Aqui a gente já modelou todo o processo, tá bom?
E aí agora a gente vai pro solver. Para quem não tem o solver aqui em dados, é importante que vocês venham aqui em arquivo, tá? E se já tiver instalado, você vai ter em opções e AD-ins e adicionar o solver, tá bom? Alguns Excel já estão vindo com o solver instalado, outros não têm, então instalem ele no computador e vocês vão só adicionar. Como eu já tenho instalado aqui, tá aqui o solver já em dados, solver. Então, vou fazer agora a primeira rota mais curta do meu processo. Então, o que que vai ser, tá? Deixa eu limpar tudo aqui, vou dar um reset all para fazer com vocês do zero. Então, meu objetivo, ele está justamente na minha rota mais curta, como eu disse para vocês. Então, pronto, coloquei aqui. Eu posso clicar aqui ou dar Enter, tá? Então, cliquei aqui. Primeiro, eu quero a rota mais curta. Então, vou minimizar essa função. Então, tá aqui, mínimo. As variáveis que vão mudar para a gente vai ser justamente a rota, que, como eu disse para vocês, vai ser o que o solver vai preencher para a gente, tá? Dei aqui meu Enter. E agora eu vou botar as condições. A primeira condição que eu tenho é, como eu disse, esse fluxo aqui precisa ser igual a essa condição. Então, eu vou selecionar, tá, o fluxo ser igual, então aqui, ó, igual a essa condição aqui, no qual começa com 1 e termina com menos 1. Eu posso dar tanto adicionar quanto OK, vou dar um OK aqui para vocês verem, ó, tá aqui agora. Vou adicionar mais uma condição. É que essa rota aqui seja binário. Pensa que a gente está fazendo uma soma produto aqui embaixo. Então, na multiplicação, eu vou somar essas funções aqui baseado na multiplicação, tá? Então, aqui eu vou colocar binário. Então, aqui, meus valores do solver vão vir em binário, ou seja, 0 ou 1. E aí, 1 vai ser a rota e 0 vai ser a rota que ele não está tomando. Então, vou dar OK aqui e pronto. Aqui é importante que vocês coloquem o método simplex, tá? Porque ele é linear. Então, pronto. Resolvemos aqui, já modelamos. Agora é só dar um solve aqui e pronto. A partir disso, a gente já tem a rota mais curta. Aqui está igual justamente porque a gente está fazendo nos dois processos, ele está já fazendo a soma produto. Mas aqui eu vou dar a rota mais curta, tem um tempo de 29. E como eu disse, esse 29 pode ser tempos em dias, em semanas, o tempo do meu processo de distância também. Então aqui eu tenho 29. Agora vamos calcular a rota mais longa, ou seja, meu caminho crítico. Eu vou salvar esse valor aqui, tá? Vou tirar essa fórmula, então vou dar um Ctrl+C, Ctrl+Alt+V, aí você pode dar Ctrl+Alt+V, V, ou Ctrl+Alt+V, valor. Então, pronto, agora está em valor aqui, esse 29. E agora a gente vai calcular a rota mais longa, tá? Mas antes disso, eu vou mostrar para vocês qual foi essa rota que a gente decidiu, tá? Então, aqui, ó, de A para B, que o Solver mostrou para a gente que é a rota mais curta. Vou deixar em azulzinho só para simplificar. Então, de A para B, ou seja, essa é a primeira rota. Depois ele vai de B para C. Depois ele vai de C para D, ou seja, A, B, C, D. Depois ele vai de D para E, então para cá. Depois ele vai de E para F, então A, B, C, D, E, F. F para G e G para H, obviamente, que seriam esses dois aqui. Então, essa seria a rota que o Solver resolveu para a gente, sendo a rota mais curta. Agora eu vou mostrar para vocês como seria o caminho crítico, ou seja, a rota mais longa. Vocês vão ver que é tão simples quanto fazer a rota mais curta. Então, vamos de novo no Solver, tá? Então, vou fazer do zero para ficar bem explicadinho para vocês. Então, resetei aqui todo o meu Solver. E agora, novamente, a gente vai setar o objetivo, que agora vai estar na rota mais longa. Pensa que a nossa fórmula está aqui agora. Então, dei Enter. Agora eu vou maximizar, tá? Então, não vou mais minimizar, vou maximizar, ou seja, eu quero o caminho mais longo, mudando justamente esta rota aqui, tá? Que antes estava zerado, então aqui poderia estar zerado, poderia apagar e colocar de novo, mas eu vou deixar aqui em cima já, para vocês. As condições são idênticas às outras também, tá? Então, que esse fluxo aqui seja igual à nossa condição aqui, tá bom? Então, vou dar um add aqui. E depois também, tá? Vou dar aqui OK. Opa, peraí que eu deixei de selecionar uma, tá? Então, que isso daqui seja igual a isto daqui. Pronto. Vou dar um adicionar aqui. E agora também que seja a nossa rota aqui seja binária, tá, pessoal? Então, quando o Solver for resolver, isso aqui precisa ser 0 ou 1, para ele fazer a nossa rota mais longa também. OK. Método simplex, como da última vez, e vou dar solve de novo. Pronto. Agora a gente tem aqui a nossa rota mais longa, que seria um tempo de 31, tempo ou métrica de 31 como um todo. E aí essa rota agora vai ser essa daqui. Então, vou pintar aqui de amarelo. Seria de A para B, de B para D, então seria essa rota aqui de cima, de D para G,
e de G para H. Seria essa rota de cima que seria o nosso caminho mais longo. E a nossa folga, do nosso caminho mais curto que a gente calculou antes, para o nosso caminho crítico seria esses 2 dias ou semanas, dependendo da meta que a gente está usando no nosso processo. E é isso, pessoal. Espero que tenha exemplificado para vocês direitinho, que vocês tenham entendido bastante. E aí, qualquer dúvida, pode colocar no comentário que a gente vai respondendo também. Muito obrigado pelo tempo. E é isso. Bons exercícios.